Vou ver um vídeo de 1 hora. Tem tempo que estão pedindo um segundo vídeo do Nintendo Fan. Então acho que é uma boa hora pra gravar. Isso tem que ser feito aqui. Vamos lá. Top 15 piores jogos do Mario, do Nintendo Fan. Like. E bora. Ó, só jogo foda. Mario é possivelmente a franquia de games mais famosa e bem-sucedida de todos os tempos. Aí esqueceu de Pokémon, mas tudo bem. Não dá pra negar a quantidade enorme de jogos excelentes do encanador bigodudo que marcaram geração atrás de geração. Mas só que com mais de 300 jogos já lançados, é inevitável que alguns deles simplesmente não saiam com a mesma qualidade esperada. True. E é exatamente disso que iremos falar hoje no meu Top 15 Piores Jogos do Mario. Hype. Pra quem não sabe, eu trouxe o react do Nintendo Fan, vendo, no caso, o que pra ele eram os melhores, né? Então quem não viu, eu já veio aí, cardzinho. Porém, simplesmente seguir o Olha boca lá a boca é depois. fácil demais. Eu não iria fazer uma lista falando os jogos mais citados como os piores do Mario e passar como se fosse a minha opinião. Entendi. É claro, assim como todas as minhas outras listas, apenas jogos que eu joguei entrarão nesse top 15. Ok. Afinal de contas, eu tenho que honrar essa tradição do canal. Mas não se preocupe, eu fui atrás de alguns dos jogos que as pessoas mais consideram como os piores da série e joguei um por um. Foi um processo demorado, chato e surpreendentemente trabalhoso, mas completamente necessário para tornar a lista legítima. Alguns deles eu já havia jogado, outros eu tive que correr atrás para jogar, mas o que realmente importa é que eu de fato joguei cada jogo classificado nessa lista e pude tirar minhas próprias conclusões sobre eles. Ok. Então eu vou logo dedicando esse vídeo em memória do Emo Paradise. Se não fosse por esse site maravilhoso, Oi, Jeff? eu não teria jogado praticamente nenhum dos jogos acima do 10º colocado e essa lista seria bem diferente. Descanse em paz, velho amigo. Vamos sentir a sua Cara, não sabia que tinha de Antes de futebol, não. começar a lista, eu vou logo Mas avisando né? que Você essa é tem apenas a muito tempo, minha você não dura opinião. muito tempo, São não. apenas os jogos do Mario que eu considero os piores ou mais fracos. Na verdade, os jogos em 15º a 9º lugar nem são tão ruins. São mais jogos decepcionantes mesmo. Ok. Aqueles jogos que, pra mim, não são bons o suficiente pra ganhar uma nota maior que 6 ou 6,5. Já os que estão em 8º lugar em diante... esses são aqueles... Esses são os hypes. Então, se você gosta de algum dos jogos apresentados na lista, Chora. não se sinta mal. Afinal, Não, pode além se de sentir ser mal, meu. apenas a Fique minha puto, opinião você e tem nada gosto mais, ruim. Esses são os piores jogos do Mario, e não os piores jogos já feitos na história de todos os tempos. Na verdade, eu nem classificaria nenhum jogo dessa lista como um dos piores de todos os tempos. Existe coisa bem pior por aí, pode acreditar. Esses são apenas os jogos do Mario que eu menos gostei. Agora, sem mais Já deu pra delongas, entender muito vamos tempo. começar Depois a já lista. ter iniciado já, mas tudo bem. Mario e Sonic foram grandes rivais na década de 90 graças à grande concorrência da Nintendo com a Sega. É. Naquela época, ninguém poderia imaginar que haveriam crossovers com esses dois personagens no futuro. Duro pra caralho. Mas o que ninguém esperava mesmo é que o primeiro jogo em que a turma do Ia Mario ser uma encontraria merda. a turma do Sonic cara a cara seria em um jogo das Olimpíadas. Aí é foda, né? Quem esperaria uma porra dessa mesmo? Eu não tenho absolutamente nada contra a série Mario e Sonic. De verdade, a aceitação desses jogos é meio dividida e os jogos são compilações de minigames até que bem decentes. Mas o primeiro jogo, Mario and Sonic at the Olympic Games, Não dá pra tancar um jogo e bota o Sonic pra fazer corrida. O cara é uma porra de um velocista, não faz sentido nenhum. lançado para celebrar as Olimpíadas de 2008 em Pequim, é simplesmente o mais fraco de todos. Eu não cheguei a jogar muito a versão de DS, mas a versão de Wii é tão sem graça que eu tinha que colocar lá na lista. Os minigames são simples demais, Essa o porra. gráfico é bem básico até mesmo pro Wii, e o jogo ao todo não diverte muito. Sem contar que, Oh, tirando os Bowser. personagens, o jogo não tem muito a ver com Mario ou com Sonic. Tem até alguns Dream Events que tentam dar uma animada nas coisas, mas até eles não são muito inspirados. Mas eu acho que a parte mais chata do jogo é como ele exagera nos controles de movimento. Fica bem cansativo Olha e essa no final porra. das contas o jogo não oferece muito pra você ficar voltando pra ele. As continuações fizeram um excelente trabalho em levar a série em uma direção mais positiva, incluindo até mesmo mais elementos do Mario e do Sonic. Mas independente do que você acha do resto da série, o primeiro jogo simplesmente não tem o mesmo nível de capricho que os jogos posteriores tiveram. Ok. Ele parece mais uma coletânea de minigames genéricos que exaustam o jogador com seu conteúdo repetitivo e excesso de controles e movimento. Calma, Algumas Matheus, vamos matar alguém pessoas com isso podem aí. até não considerar a série Mario e Sonic lá essas coisas, e talvez realmente não seja. Mas até quem gosta desses jogos admite que o primeiro jogo é simplesmente bem fraco. Puta que pariu essa merda. Começamos bem, hein?
Acho que todos nós podemos concordar que o Mario Party 9 foi o momento em que a série Mario Party foi completamente por água abaixo. Não sei se eu posso concordar ou discordar sobre isso, porque eu basicamente não ligo pra Mario Party de momento nenhum, né? Então eu tô meio que cagando pra todos. Por isso você podia ter botado todos os Mario Party aí. Sim, eu sei que o Mario Party 10 é pior ainda, mas como eu nunca joguei ele e nem os jogos de 3DS, eu estou colocando o 9 na lista mesmo. Afinal, foi ele que começou essa bagunça. Mario Party 9 simplesmente jogou fora tudo que as pessoas adoram sobre Mario Party e decidiu inventar suas próprias regras, que infelizmente não são muito boas. Nada mais de competir com seus amigos em tabuleiros criativos, roubando moedas e estrelas dos outros jogadores pra sair vitorioso no final. Não, agora todos os jogadores se movem ao mesmo tempo em um veículo, coletando mini estrelas nos tabuleiros mais genéricos e monótonos possíveis. Os minigames nem acontecem mais no final de cada rodada, você tem que ativar eles caindo em espaços especiais ou em outras circunstâncias. Puta merda. É como se eles tivessem feito de tudo pra tornar o jogo mais chato e simples que eles conseguissem. O jogo acabou virando uma... Você acabou de descrever como geralmente pensa metade da Nintendo. É assim que eles produzem diversos jogos hoje em dia. A Game Freak é excelente em fazer exatamente isso. Mario Party água com açúcar, sem toda aquela competição e rivalidade entre amigos que os jogos anteriores proporcionavam. Family friendly. Na verdade, isso nem ao menos é Mario Party. Mario Party é, acima de tudo, um jogo de tabuleiro, e jogos de tabuleiro são reconhecidos pelas suas regras. Claro, podem existir versões com algumas alterações nas regras, tanto que todo Mario Party tem as suas diferenças. Mas mudar as regras completamente? Aí deixa de ser o mesmo jogo. Ah, mas o jogo ainda tem personagens do Mario e minigames, você diz. Certo, isso seria a mesma coisa que dizer que Monopoly e o Jogo da Vida são os mesmos jogos só porque ambos possuem dinheiro de mentira. Fortune Street também é um jogo de tabuleiro com personagens do Mario e você não vê ninguém chamando ele de Mario Party por causa disso. Inclusive, é um ótimo jogo, por sinal. Mas isso é de menos. O problema é que o jogo realmente é bem entediante. Algumas pessoas até podem gostar de um jogo mais light, mas pra mim, o gameplay frenético dos Mario Party originais sempre será o melhor. Muita gente fala mal do Mario Party Advance por ser completamente diferente, mas veja só, nós estamos falando de um jogo focado no single player pro Game Boy Advance. Eles não tinham muito com o que trabalhar aí. Já o Mario Party 9 e todos os outros Mario Parties da ND Cube que vieram em seguida, não tem desculpa. Mario Party 10 principalmente. Eu não o joguei, mas pelo que eu vi, ele ainda é pior que o Mario Party 9 e tem menos conteúdo. Vamos torcer que o Super Mario Party realmente traga a série de volta às origens como prometido. Claro, ele ainda tem a ND Cube por trás das cortinas, mas eu acho que nós podemos dar uma chance a ele. Mas se vocês quiserem saber a verdade, pra ser completamente honesto, apesar de tudo, tem sim uma coisa que eu adoro no Mario Party 9. O Castle Clear Out. Eu poderia jogar isso a tarde toda. Então tá, né? As pessoas costumam falar mal da série New Super Mario Bros. Recentemente. Apesar de ter sido um grande sucesso no início, ficou bem clara a fadiga do público com esses jogos por conta deles serem muito parecidos. Aposto que todos nós ainda queremos jogos novos 2D do Mario, mas nós queremos que eles tragam novidades e diferenças do mesmo jeito que o Super Mario World é diferente do Super Mario Bros 3. Então, eu entendo tranquilamente a crítica. Eu acho que ela é exagerada pra caralho. Talvez se nós tivéssemos apenas 1 ou 2 jogos ao invés de 4, as pessoas não se importariam muito. Mas mesmo reusando a engine e assets gráficos e musicais, a série New Super Mario Bros. Ainda é muito boa se você isolar os jogos um dos outros. Até o New Super Mario Bros 2 é um bom jogo, mesmo sendo extremamente fácil e reusando tantas coisas do New Super Mario Bros Wii. Eu não daria uma nota tão alta pra ele hoje em dia, mas ele certamente não é ruim. Dizem que os New Super Mario Bros. Até afetaram alguns spin-offs e outros jogos, mas pra mim, a pior coisa a sair da série New, nem ao menos é um jogo do Mario. Puta que pariu, hein? Eu sei. No meu top 15 jogos do Mario, eu disse que eu não ia botar o Yoshi's Island na lista por ser um jogo do Yoshi. Cara, eu lembro disso daqui e é um erro, né? Porque, pelo amor de Deus, mas... Mesmo ele sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Dá pra tancar isso, não. Mas veja bem, isso foi naquela lista. As regras dela não necessariamente se aplicam nessa daqui. Ele fica bem incoerente, tá ligado? Desculpa, é a mesma coisa que você reclamou da porra do Mario Party e você vai e faz algo semelhante ao que eles fizeram no porra do Mario Party. Só que pra porra do seu vídeo. E o Yoshi's New Island é uma enorme decepção que não só fracassou ao tentar atingir o legado do Yoshi's Island original, mas em algumas partes até parece desrespeitá-lo. Fale o que quiser do Yoshi Island DS. Ele com certeza não é uma continuação muito digna, mas ele pelo menos tentou e é um jogo decente e até mesmo bom em algumas partes. Já o New Island, ele só tenta replicar o Yoshi's Island original pedaço por pedaço e falha em todos os aspectos.
Eu já fiz uma análise dele, então eu não vou elaborar muito aqui. Mas rejogando o jogo pra esse vídeo, eu não pude deixar de notar que ele é tão medíocre quanto eu me lembrava. O Yoshi não controla tão bem quanto nos outros jogos da série. Ele demora muito pra atacar os ovos, e o Flutter Jump é pesado e mais atrapalha do que ajuda. O level design é genérico, os power-ups novos são sem graça e mal utilizados, os chefes são fraquíssimos, e a história do jogo é completamente sem sentido. Eu sei que a história do Yoshi Island não é seu ponto forte, e que ela não faz muito sentido também, mas quem jogou o New Islands até o final sabe exatamente do que eu tô falando. O jogo quer ser o Yoshi's Island, mas ele não entende bem o que fazia o jogo tão bom e apenas o copia porcamente. Isso sem contar nos gráficos feios e na trilha sonora ruim. Metade das músicas são chatas e repetitivas, e a outra metade é só ruim mesmo. Tipo, ruim no nível... Hype, pô. A Arzest simplesmente não conseguiu dessa vez. Não é à toa que muitos... Sabe o que é irônico? Se você falasse pra mim que isso daqui é um jogo do Nintendo Switch, eu acreditaria, porque ele é tão meme até hoje, né? Aí você vai ver, a Nintendo não quer lançar a porra de um console novo, o console da nova geração, que já ficou vago pra trás, não era também da nova geração, nunca foi, né? Aí você não pode criticar, World, feito pela Good Field, como a melhor continuação do Yoshi's Island. E olha que ele nem tem o Baby Mario ou Island no título. Eu não me importo nem um pouco se a Good Field simplesmente virasse a nova empresa responsável por fazer jogos do Yoshi. Muito e mesmo. O Yoshi's Crafted World parece bem promissor. Eu acho tudo só uma bosta. Misericórdia, eu nem sabia que isso existia. Super Mario Ball na Europa e Japão. Super Pinball Mario Bros, de Mario? Super Mario Ball, boa piada. Mario Pinball Land de Game Boy Advance é um caso estranho. Eu não achei o jogo em muitas listas de piores jogos do Mario, mesmo nunca tendo visto uma review positiva dele. E não é por menos, ele parece um jogo de pinball bem competente à primeira vista. Sem contar que ele é muito, mas muito bonito para um jogo de GBA. E ele tem um conceito genial: misturar o gameplay do Super Mario 64 em um jogo de pinball, onde você coleta estrelas ao completar certos objetivos nas mesas. O jogo tem vários obstáculos, chefes e até mesmo uma loja onde você pode comprar upgrades e itens. O seu design gráfico usa sprites pré-renderizados de uma maneira excelente e a música não é nada mal. Mas infelizmente, gráficos não fazem um jogo. E apesar de ter tantas ideias boas, ele é extraordinariamente pior do que aparenta. A história é bem simples. Tem essa máquina aí que transforma as pessoas em bolas pra serem atiradas no canhão. Essa parece a invenção mais estúpida e perigosa que eu já vi em toda a minha vida, mas apesar de serem compactados em uma bola, os Toads saem vivos e perfeitamente normais depois. E é claro, a Princesa Peach, ao invés de notar o quanto isso é idiota, tem a ideia genial de testar a máquina. Mas aí dois Goombas viram o canhão e jogam ela pra dentro do castelo do Bowser. O Mario entra na máquina, vira uma bola pra salvar a princesa e fim da história. Mas deixa isso pra lá, incrível, é só um jogo de pinball. Agora eu vou explicar logo por que ele é ruim. Como eu disse, o jogo é bem interessante, coletar estrelas à la Super Mario 64, derrotar chefes, etc. O problema mesmo é o gameplay. Apesar do conceito interessante, o gameplay estraga tudo. O problema é o jogo ser um jogo. É muito ruim. Eu não me considero um mestre do pinball, mas qualquer um que jogar o jogo consegue notar que tem alguma coisa errada. O Mario simplesmente não responde bem à maioria dos objetos do jogo. É como dizem, um jogo de pinball só é tão bom quanto a sua mesa. E as mesas do jogo não foram muito bem pensadas. Na maioria das vezes você vai ficar dando voltas nas mesas sem conseguir avançar no jogo. É realmente algo que só dá pra entender jogando. Assistir gameplays do jogo fazem ele não parecer tão ruim, mas jogando fica bem aparente as falhas dele. Os mesmos desenvolvedores desse jogo depois fizeram o Metroid Prime Pinball, o que muitos dizem ser um jogo muito bom, mas o Mario Pinball Land realmente é um dos piores jogos de pinball que eu já joguei. Ele simplesmente não é divertido. E como já dizia o grande filósofo Reggie Fils-Aimé, If it's not fun, why bother? Honestamente, existem muitos outros jogos de pinball bem melhores por aí, inclusive em consoles da Nintendo. A melhor coisa que esse jogo nos trouxe foi o seu comercial japonês com Mario Rapper, que vocês provavelmente já devem ter visto antes em algum lugar. É daqui que saiu esse famoso GIF. Que doideira. Acho que eu tenho que agradecer a existência do jogo por isso, pelo menos. Ok. Talvez vocês se lembrem que no meu top 15 jogos do Mario anos atrás, eu disse o seguinte na parte em que eu estava falando sobre o Paper Mario The Thousand Year Door. Até o último, o Paper Mario Seeker Star do Nintendo 3DS, que é bem fraquinho comparado aos outros,
ainda consegue ser um magnífico jogo com bastante exploração em si. Bem, isso foi o que eu havia ouvido falar sobre o jogo na época. Aí eu decidi zerar ele. Nunca vão conseguir vender pra mim que isso daí é algo interessante. Nenhum deles, inclusive. Podemos falar o quanto esse jogo é falho? Depois daquele top 10, eu aprendi a dura lição de nunca botar uma opinião em um vídeo apenas por ouvir falar. O arrependimento é verdadeiro. Paper Mario Sticker Star foi anunciado como um retorno ao gameplay dos 2 primeiros Paper Marios, mas o produto final é quase o contrário que qualquer jogo do Paper Mario tenta ser. O jogo não tem pontos de experiência, tornando as batalhas completamente irrelevantes. O próprio sistema de combate é horrível, e a exploração do jogo é completamente mal elaborada. É uma merda Os seus puzzles de início ao são fim, simplesmente estranhos basicamente. e entediantes de se resolver, e muitas vezes você se acha perdido e entediado. Como Sem chegado contar que não, o jogo Adriel. nem tem uma história, é só o Bowser É que eu não sequestrando gosto, a eu não Peach sou de chegado. novo. Caramba, o Bowser, que é uma das melhores partes dos RPGs do Mario, nem ao menos fala nesse jogo. É O triste. jogo nem tem personagens próprios também, todos eles são todos genéricos, e a Cast, que é possivelmente a pior parceira de todos os parceiros que o Mario já teve ao longo Foda. dos jogos. E pra adicionar sal à ferida, todos os lugares que você visita são derivados dos mundos do New Super Mario Bros. Wii. Praticamente nada nesse jogo é original e reminiscente dos outros RPGs do Mario. Alguns até chamariam esse jogo de New Super Mario Bros. RPG. Isso é, se ele fosse um RPG, pois porra. ele mal se classifica Tá puto. como um. É até possível fazer um bom RPG usando apenas elementos existentes da série principal do Mario. O Mario e Luigi Paper Jam é a prova disso. Mesmo sendo o mais fraco dos jogos Mario e Luigi, e ainda é um bom RPG. O problema do Sticker Star nem é ele ser diferente. Super Paper Mario teve um gameplay completamente novo e ainda tem todo o charme e design elaborado dos 2 primeiros jogos. Sim, ele não é perfeito e tem algumas partes bem questionáveis, mas o jogo ainda é ótimo. O problema do Sticker Star é que ele é basicamente um jogo sem alma, sem paixão, Caralho, e aí com é uma foda. estrutura de gameplay chata e cheia de problemas. O Paper Mario Color Splash pode ter consertado alguns aspectos, como ter um mundo mais interessante para se explorar e ter diálogos muito mais bem escritos e engraçados, mas tendo o mesmo sistema de combate do Sticker Star e todos os outros problemas, como NPCs genéricos e puzzles mal elaborados, só mostra que mesmo melhorada, a fórmula do Sticker Star não funciona. Se o Sticker Star não existisse, as pessoas iam tratar o Color Splash como uma praga. Super Paper Mario mostra que gameplay diferente não é um problema, desde que ele seja bom e bem pensado. E infelizmente, esse não é o caso do Sticker Star. Mas a esse ponto, tudo que nós fãs queremos é um retorno à fórmula original dos 2 primeiros Paper Marios. Quando o Mario Tennis Ultra Smash lançou, todo mundo achou que só podia ser uma piada. A recepção negativa do jogo foi tão grande que eu, acompanhando de perto, nem ao menos comprei o jogo. Mas eu cheguei a jogá-lo pra colocar ele na lista. Sim, eu o joguei por cerca de 10 minutos em uma loja de games que tinha o jogo como demonstração. Rapaz. Normalmente, jogar 10 minutos de um jogo não seria o suficiente pra colocá-lo na lista. Mas, nesse caso, eu meio que joguei tudo que o jogo oferece em 10 minutos. Caralho. Todos Foda, queriam hein? a próxima evolução do Mario Tennis. Mas tudo que esse jogo tem é um campo, um mísero único campo básico, sem gimmick nenhuma, com algumas opções de variação de terreno. Modos de jogo? Temos tênis básico, misturado com alguns mega cogumelos, só pra dizer que o jogo tem alguma coisa além do tênis normal e um modo online extremamente limitado. Se eu Doideira, quisesse hein? jogar tênis básico, eu jogaria Wii Sports Nintendo. As pessoas jogam jogos de esporte do Cara, Mario que exatamente bosta, cara. por causa da jogabilidade diferenciada, campos criativos e modos de jogo fora do padrão. Aqui não temos nada disso. É inadmissível que os jogos de GameCube e Nintendo 64 tenham Rapaz. mais variedade e conteúdo que esse jogo. Esse é, sem dúvidas, o pior jogo de esportes do Mario já feito. As pessoas dizem que o Mario Tennis de Virtual Boy é pior, e sim, é verdade. Mas vamos lembrar que aquele jogo foi feito antes do Mario Tennis 64, e por isso, não era de se esperar que ele tivesse alguma coisa além de tênis. E apesar do Mario Tennis de Virtual Boy ser ainda mais básico, ele cumpre a sua função como demonstração Esquisito, né? inicial do Essa Virtual Boy, mesmo podendo ser atmosfera melhor. dele. Já esse jogo, ele não tem perdão. A única coisa que salva ele é que o gameplay de tênis é divertido e funciona. Cara, eu me Na divirto com o verdade, joguinho. eu até fiquei em dúvida se eu colocava ele na frente do Paper Mario Sticker Star, visto que eu acho o Sticker Star um jogo extremamente pior.
Eu só botei ele na frente porque pelo menos o Sticker Star tentou fazer alguma coisa, mesmo que tenha dado tudo errado. Esse daqui é uma desculpa preguiçosa de um jogo de esportes do Mario. Agora nós já temos o Mario Tennis Aces no Switch, que apesar de ainda estar faltando várias coisas para deixá-lo tão completo quanto os Mario Tennis de Nintendo 64 e GameCube, é um jogo com bastante variedade e mecânicas bem profundas e divertidas. Já o Ultra Smash tá mais pra uma tech demo do que qualquer coisa. Caralho, uma das que tentativas fase. mais vergonhosas da Nintendo pra ganhar uma grana rápida. Nono agora. Ah, o Virtual Boy. Essa bagaça foi uma coisa muito louca que a Nintendo fez e o seu fracasso foi iminente. Óbvio. Então eu acho que vocês já deviam estar esperando um jogo de Virtual Boy na lista. Claro. E nesse caso, o jogo é o Mario Clash, o único jogo do Mario lançado pro sistema além do Mario Tennis. E o jogo nem é tão ruim. Ele é meio que uma reimaginação do clássico Mario Brothers de arcade, só que com camadas separadas no cenário para aproveitar o efeito 3D do Virtual Boy. O maior problema dele é que ele acaba ficando bem repetitivo e chato de se jogar. Pra caralho, O quer jogo dizer. tem 99 níveis, mas você pode escolher qualquer um dos primeiros 40 níveis pra começar o jogo no menu. Cada partida é bem curta, mas infelizmente o jogo é tão simples que não tem muito incentivo pra chegar até o final. Isso é, se você conseguir aguentar olhar pro visual preto e vermelho em 3D por um período estendido de tempo, ou então se a bateria não acaba antes, visto que o Virtual Boy consome pilhas rapidamente. Eu não joguei o jogo no Virtual Boy, visto que eu não tenho um aparelho, então eu não posso Quem dizer jogaria? se jogando no console mesmo ele é pior. Mas de qualquer forma, esse não era o jogo que ia vender Virtual Boys que a Nintendo imaginou. O jogo entra na lista mais pelo fato dele cansar rápido o jogador e não oferecer muita coisa. E além do Ele é um mais, era grande escolher desperdício de entre dinheiro, esse ou o basicamente. Mario Tennis. Assim Mas como eu o decidi Virtual Boy. colocar o Mario Clash mesmo pra não colocar 2 jogos de tênis na lista. A pior parte dele é ser pro Virtual Boy. Se ele não fosse em preto e vermelho e te obrigasse a ficar com a cara colada em um aparelho que dá dor de cabeça, talvez ele até poderia se salvar, mas pra 1995 ele realmente poderia oferecer muito mais. A falta de modos extras ou multiplayer deixam esse jogo bem vazio, mesmo que o Virtual Boy nunca acabasse tendo suporte a multiplayer de qualquer maneira. Oitavo. Mario's Game Gallery. Misericórdia. Ah, agora as coisas realmente começam a ficar interessantes, Né? pra não dizer piores. Esse é o primeiro de muitos jogos nesse top 15 que foram oficialmente licenciados pela Nintendo, mas não tiveram praticamente nenhum envolvimento dela no projeto. Desenvolvido pela Presage Software e lançado em 1995 para DOS, Windows e Mac, Mario's Game Gallery é uma compilação de 5 excitantes jogos. Excitantes. Afinal, quem nunca sonhou em desafiar o próprio Mario em partidas de damas, dominó, gamão, Yahtzee e até mesmo Goldfish? Foda. I'm go fishing. O jogo até que é relativamente bem feito e todos os 5 jogos funcionam muito bem, mas o jogo inteiro é só isso. Não existe nenhum nível de customização ou escolha de dificuldade. Você apenas escolhe um jogo e joga ele quantas vezes te der na telha. E o pior de tudo Incrível. é que o Mario trapaceia. E muito. Você nem pode desafiar um amigo de verdade. Você sempre joga contra o computador. E ele sabe tudo o que você planeja fazer. Acredite, você irá perder mais da metade das partidas que jogar. E isso deixa o jogo extremamente frustrante e injusto. Além do AI trapaceiro do Mario e de não proporcionar praticamente nenhuma variedade além dos 5 mesmos jogos básicos, o jogo não tem música durante as partidas. Puta O que merda. deixa o jogo todo ainda mais entediante e sem graça. Mas ei, olha só. Em compensação, o jogo tem vozes. That's a good move. O Mario conversa constantemente com você durante as partidas, Foda. o que pode até ajudar na imersão do jogo, mas depois de um tempo fica chato ouvir as mesmas falas se repetindo toda hora. It's a your turn. Na verdade, esse é o primeiro jogo em que o Charles Martinet fez a voz do Mario. Que doido, Tá hein? bom que ele já trabalhava fazendo a voz dele em eventos pra Nintendo desde 1993, mas dentro de um jogo, esse foi o primeiro, um ano inteiro antes do Super Mario 64 lançar. E ele fez um bom trabalho, apesar das falas que deram pra ele dizer serem, no mínimo, toscas. Come here, fishy fishy. Ah, é claro, e também tem a voz do garoto no jogo de Goldfish. Mario, go fish! Seja lá quem fez a voz desse garoto, ele com certeza deve ter ganho vários prêmios por essa incrível performance. Sim, sim. As versões de Windows e Mac possuem uma resolução maior, o que permite ao jogo gráficos mais detalhados. E isso fica bem aparente em objetos como os desenhos nas cartas do Goldfish. Além disso, o jogo depois foi relançado em 1996 e em 1997 com um outro nome: Mario's Fun
Fundamentals. Puta merda, hein? Porque são jogos fundamentais. Teoricamente, são divertidos. Sim. Tirando um nome diferente, o jogo é exatamente 100% igual à versão anterior. Mario's Game Gallery, ou Mario's Fundamentals, se preferir, é um jogo entediante e não proporciona quase nada ao jogador pra voltar e jogá-lo mais uma vez. True. Esse daí é ruim demais, hein? 7. Tô chegando no top, hein? Sempre que as pessoas começam a falar sobre o Mario Teaches Typing, Que elas aberração vão logo é comentando isso? sobre como a música é horrível e dolorosa de se ouvir, estragando a maravilhosa trilha sonora do Super Mario World. Tô vendo. Mas o que muita gente esquece é que, assim como muitos jogos de DOS, Caralho, basta que ativar o aberração. driver de som, como o Sound Blaster, para ouvir como a trilha sonora do jogo realmente é. E ela é... apenas alguns arranjos do Super Mario World sem nada de especial. Mas afinal, o que é o Mario Teaches Typing? Desenvolvido pela Interplay para o DOS e lançado em 1992, Mario Teaches Typing é basicamente um jogo para praticar suas habilidades em digitar no teclado do seu PC. Incrível. Pode parecer absurdo para algumas pessoas, mas houve uma época em que as crianças não saíam do útero já conectadas com a internet e que os computadores ainda estavam começando a se tornar um objeto comum na casa das pessoas. O jogo não ensina diretamente a digitar, como o nome sugere, visto que não há muito mistério em simplesmente apertar a tecla que aparece na Cara, tela. tem que ficar Mas o apertando foco assim, inteiro meu dele amigo. é exatamente melhorar a sua digitação por meio de 4 fases, ou aulas, como o jogo chama, diferentes. Desde simplesmente apertar as teclas, até escrever palavras, frases e eventualmente textos completos. E você pode até customizar o tempo e dificuldade de cada uma das lições. Cara, que Ele até aberração que faz bem o de que jogo. oferece, e apesar de claramente ser um produto de sua época, isso não muda o fato dele ser chato e usar o Mario apenas como um meio de fazer os pais ou escolas comprarem o jogo. Por exemplo, nas lições mais avançadas, ao invés de digitar frases ou textos sobre Mario ou algo relacionado, você digita textos sobre fatos históricos ou coisas como Zeus. mitologia grega. Ok, coisas que podem não ser muito interessantes para crianças esperando um jogo do Mario, mas até que Ele tem o seu perguntou a valor Zeus, o educacional. que é 1 milhão de anos pra Porém, você? algumas escolhas de Milhões de textos são um estranhas, segundo. como, por exemplo, fazer o jogador, que Incrível, provavelmente é uma diálogos criança, maravilhosos. digitar sobre a guerra da independência dos Estados Unidos e como várias pessoas morreram bombardeadas nela. Foda. É meio pesado. Meio. E o jogo tem uma apresentação que vale a pena comentar. Tem a trilha sonora, que como eu disse, é basicamente composta por arranjos relativamente fiéis das músicas do Super Mario World. Mas os gráficos... Logo na tela título você vê que tem alguma coisa errada. Muito o Mario errado. até que está ok, e os usuários do MFGG com certeza reconhecerão esse gráfico na hora. Mas esse desenho do Luigi, da Princesa e do Toad foram traçados diretamente por cima do artwork do Super Mario Bros 3. Só que eles estão muito estranhos. A princesa tá com cabelo de espaguete e uma cara de... E o Toad Que está com isso, olhos cara. completamente censurar essa porra. redondos e, por algum motivo, com narinas. Foda. Já nos menus, nós temos uma arte meio competente do Mario e... Welcome to Mario Teaches Typing! Isso. ele fala... Na verdade, o Mario fala com você entre cada uma das aulas. E de acordo com os créditos, ele foi dublado por um tal de Ronald B. Rubin. Os gráficos do jogo durante o gameplay também não são muito bons. Os sprites dos É muito personagens esquisita a são forma que todos ele anda. desenhados de uma maneira meio porca. É quase como se os desenhistas conhecessem os personagens, mas não receberam arte oficial pra usar como referência e tiveram que desenhar os personagens de cabeça. Eu só sei que esse sol aí da primeira fase provavelmente está chapadão. 3 anos mais tarde, em 1995, o jogo foi relançado em CD para Windows e Mac. E nessa versão, eles trocaram a arte estática do Mario nos menus por... Ai, meu Deus! Hello, it's me, Mario. Que porra é Thank essa? you for starting me up. A famosa cabeça flutuante 3D do Mario. Misericórdia. Dessa vez dublada pelo seu dublador oficial, Charles Martinet. Vale a pena notar que esse é exatamente o mesmo modelo 3D e mesma tecnologia usada no MIRT, ou Mario in Caralho. Real Time, em que a Nintendo usava em eventos oficiais e feiras na época, onde o Charles Martinet e às vezes algum ajudante usavam um aparelho para capturar os seus movimentos faciais e fazer a cabeça do Mario conversar com o público. E além disso, se As você ideias colocar da o CD do Nintendo, jogo velho. em um CD player, ele toca uma música de rap chamada Practice Makes Perfect. Brabo demais, moleque. É isso aí. Yo! Yo! Dale! Segura o Mario, moleque. É, só mencionar. Mas tirando isso, é exatamente o mesmo jogo da versão de disquete. Agora eu vou fazer um desabafo aqui.
Eu normalmente digo que o Super Mario World foi o primeiro jogo do Mario em que eu joguei e zerei. E isso é verdade, ele foi o primeiro jogo do Mario que eu joguei pra valer e que me fez ficar apaixonado pela série. Porém, antes mesmo de jogar o Super Mario World, eu tenho memórias anteriores de jogar outros 2 jogos do Mario. O Super Mario Bros. Original em um Turbo Game, em uma época em que eu era pequeno demais e não conseguia passar da primeira fase, e o outro jogo era o Mario Teaches Typing. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, a minha escola tinha esse jogo instalado nos computadores da nossa sala de informática. Caramba, e a eu me escola lembro dele tinha distintamente computadores, que a cara. versão que eles tinham era original Cara, era de rico, hein? disquete, por causa das imagens estáticas do Mario, e também porque Eu acho se que eu fosse a nunca versão de estudei CD, numa escola eu que teria teve isso trauma até hoje da cabeça do Mario. E mesmo bem nessa perto época, do meu eu já achava o jogo final do entediante. ensino médio. Outra curiosidade é que o jogo recebeu uma continuação em 1996, também para Windows e Mac, o Mario Teaches Typing 2. É exatamente o mesmo jogo, só que com menus diferentes, mais opções de customização e vários clipes novos da cabeça do Mario. Os clipes desse segundo jogo em particular se tornaram bem icônicos na comunidade de YouTube Poops pelo seu grau de absurdidade e idiotice no geral. I'ma bet you can't do this. E a trilha sonora Essa é muito porra. boa. Os arranjos do Super Mario World desse jogo são bem melhores e inventivos do que Mario o do tá primeiro chapado, jogo. velho. Vale a pena dar uma escutada depois. Mas a maior novidade no Mario Teaches Typing 2 é que ele tem um modo história completo com cinemáticas animadas, onde o Mario deve achar pedaços de uma máquina de escrever pra poder destruir o castelo do Bowser, que tem vida própria nesse jogo, por algum motivo. E eu honestamente não sei por que elas não se tornaram memes famosos, como as cinemáticas do Hotel Mario, ou a cabeça do Mario desse mesmo jogo. Tá bom, elas não têm falas, mas elas são completamente hilárias. É como se cada frame dessas animações fosse o seu próprio meme. Desgraça. Mario Teaches Typing pode até ter o seu propósito, mas ele ainda é muito chato, repetitivo, feio e nada divertido. Então, ao menos que você queira se tornar o datilógrafo mais rápido do Oeste, esse jogo não vale o seu tempo. Pelo amor de Deus. Tô no 6 ainda, rapaz. Eu tava achando que ele tava no 4. Tô ficando maluco. Ah, sim. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Mas o grande lorde dos memes, Hotel Mario, não está em primeiro lugar. E eu tenho os meus motivos. Esse daí é clássico, Caso você nunca hein? tenha ouvido falar desse infame jogo, a história bem resumida é que depois da Nintendo desistir de um acordo pra fazer um add-on de CDs pro Super Nintendo com a Sony, a Philips obteve a licença pra fazer jogos de franquias da Nintendo pro seu, então novo console, o CDI. Credo. E no final de tudo foram lançados 3 jogos de Zelda e um jogo do Mario pro console. Link Aberração. The Faces of Evil e Zelda The Winds of Gamelon, feitos pela Animation Magic em 1993, Zelda's Adventure pela Viridian Corporation em Olha essa 1994 e, é claro, o Hotel Mario, feito pela Fantasy Factory também em 1994. Mas mesmo sendo feitos por times diferentes, em épocas diferentes, todos os 4 jogos sofreram do mesmo problema. A Philips simplesmente queria lançar eles o mais rápido possível para fazer o CDI se destacar entre o público. E o resultado foram jogos apressados e considerados até hoje manchas podres na história da Nintendo. Foda. Mas as suas famosas cinemáticas viraram memes imortais, graças às suas animações bizarras e situações e falas estranhas e muitas vezes Estranho sem é o sentido. dizer o mínimo, As né? cinemáticas foram feitas todas in-game, com sprites em tempo real, dando a elas essa qualidade pixelada amadora que parece que foi feita no Paint. Mas focando no Hotel Mario, ele é frequentemente colocado como o pior jogo do Mario em várias listas pela internet. E olhando o gameplay, eu nunca vi motivo pra discordar. Afinal, o jogo todo é sobre fechar portas. Basta fechar todas as portas na tela antes que os inimigos abram que você passa de fase. Mas é claro, como eu havia me comprometido, eu tinha que jogar o Hotel Mario pra colocar ele na lista. E se você pensa que eu fui atrás de um CDI para comprar, você é louco. Apesar de existirem as ROMs dos jogos falando por dessas aí, coisas, o isso é problema meio é que óbvio, o né, CDI cara? é um console tão fracassado que as poucas pessoas que se dedicaram a fazer emuladores dele pararam na metade do projeto, deixando-os incompletos e cheios de problemas. Beleza. Mas depois de fazer pós-doutorado em engenharia reversa na NASA, eu finalmente consegui fazer rodar os jogos de CDI no MAME, ou MAME, seja lá como se fala. Mama. E jogando o Hotel Mario por um tempinho, no início eu nem tava achando ele tão ruim, mas depois de passar tempo suficiente tentando zerar o jogo, os problemas ficaram bem evidentes. Como eu disse, o jogo foi apressado, e isso fica bem aparente na sua dificuldade nada balanceada. O jogo é simplesmente injusto muitas das vezes, com posicionamento de inimigos aleatório e com controles que, apesar de funcionarem, podiam ser bem melhores. Acredite, esse jogo vai te dar um ódio mortal pelas Wigglers.
Apesar dos hotéis diferentes do jogo darem uma variada nas coisas com suas próprias gimmicks, o jogo ainda se torna bem repetitivo. Afinal, é só fechar portas. Incrível. O jogo deixa bem claro que a Nintendo não participou dele, por uso de decisões estranhas, como o Super Cogumelo ser azul, você ter que apertar os 2 botões ao mesmo tempo pro Fire Mario soltar bolas de fogo, e você ganhar um 1-up a cada 30 moedas ao invés de 100. Apesar disso, o art style diferente, notável em certos inimigos, não é necessariamente ruim, e o jogo até que é meio bonito em algumas partes Meio e tem um bonito certo tá maluco, charme. né, cara? Note que eu estou falando dos gráficos do jogo, as cutscenes são outra história. Pode parecer que eu estou defendendo demais o Hotel Mario, mas não se engane, ele é ruim, bem ruim. Só não é ruim o suficiente pra estar em primeiro lugar. O conceito dele é até que interessante. Eu acho que se ele fosse lançado uns anos antes e fosse mais polido, melhor balanceado e feito pela própria Nintendo, ele até poderia se tornar um joguinho estilo arcade bem legal. O problema é que esse com certeza não era o jogo Next Gen que as pessoas estavam esperando jogar em seus grandiosos novos consoles à base de CD. E mesmo que fosse, ele ainda precisava melhorar muito em várias áreas. Mas agora, a trilha sonora tirou um bom proveito de ser um jogo de CD. Não dá pra contestar que, memes à parte, ela é maravilhosa. Algumas pessoas até defendem o Hotel Mario como um dos jogos menos piores do CDI, e apesar da sua recepção negativa e falta de qualidade geral, eu até consigo entender e concordar com esse ponto de vista. Já os jogos de Zelda, não percam seu tempo, sério, eu joguei eles também e eu posso garantir que eles merecem cada xingamento e crítica que eles recebem. Que isso, Bem, cara. pelo menos o Link Defenses of Evil e o Zelda The Winds of Gamelon. O Zelda's Adventure é aparentemente tão mal feito que ele nem rodou no emulador. E pelo que eu li, dependendo do seu console, ele nem ao menos funciona em alguns CDIs de verdade. Mas se teve algo que nós podemos aprender com CDI, é que nem tudo que é novidade é necessariamente bom. Afinal, vocês sabem o que dizem. 5. Eu honestamente nem tenho muito o que dizer. Se você não conhece esse jogo, eu não lhe culpo, pois esse é um dos jogos mais obscuros do Mario. Isso que vocês estão olhando é gameplay do jogo Super Mario Bros. And Friends When I Grow Up, lançado pro DOS em... Cara, eu não lembro esse jogo específico não, mas eu tinha um Super Mario de colorir. Mas que não era esse daí não, pô. Era baseado no Super Mario World, inclusive. Era bem legal. 1992 pela Merit Software. O jogo é apenas um enorme livro de colorir, com 30 desenhos diferentes para você preencher com cor. A ideia é ensinar às crianças tipos diferentes de profissões, e por isso cada ilustração mostra o Mario e sua turma com profissões diferentes. Cada desenho também tem a sua própria descrição explicando a função da profissão demonstrada. E o jogo é somente isso. Porém, por ter sido feito em 1992 e pro DOS, ele não envelheceu muito bem. Apesar da paleta de cores aparentemente limitada, você na verdade pode misturar as cores para criar qualquer uma das 256 disponíveis no DOS. Entendi, pô. E isso até faz com que você possa colorir os desenhos com cores bem variadas, apesar dos traços ainda serem extremamente pixelados graças às limitações do sistema. E os desenhos em si são bem consistentes. Alguns são legais, outros são mais ou menos, e alguns são simplesmente simples demais. A grande variedade de personagens e inimigos do Mario nos desenhos é bem-vinda, e até mesmo o Link e alguns inimigos do Zelda 2 estão presentes em alguns dos desenhos. Mas mesmo assim, a grande maioria é simplesmente... Sem contar nos traços inconsistentes, como eu disse. Quer dizer, um dos desenhos mostra o Bowser com seu design normal dos jogos, mas outro mostra ele usando o seu design dos desenhos animados da Dick. Como eu disse, nada de consistência entre os desenhos. O jogo é inofensivo, e é até ok, considerando que ele foi feito em uma época em que a internet ainda não existia, e muito menos jogos em flash pra colorir. Você não encontra ele em muitas listas de piores jogos, até porque ele não é necessariamente ruim. Ele pode ter sido bom pra época, mas em retrospectiva ele é só um livro de colorir genérico. Mas, como a lista está baseada nos jogos em que eu menos gostaria de jogar de novo, apesar dele não ter nada de errado, simplesmente não há muito o que fazer aqui. Eu acho meio pegar pesado demais com um joguinho de colorir, velho. Meio bobo você botar isso nessa lista. Ah, e o jogo não tem som. Nenhum som mesmo. Mas porra, é um jogo de colorir, vou ter som pra quê? Nem música, nem efeitos sonoros. Ele é completamente mudo. Oxi. Misericórdia. Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. Porra é essa, velho? When two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where
Mario Brothers, new from Atari. Caralho, que porra é essa? Ah, gente? sim, Mario Brothers de Atari. Apesar da Nintendo ter feito suas próprias versões de seus famosos jogos de arcade, como Donkey Kong e Mario Brothers, pro Famicom em 1983, elas só Misericórdia. chegariam ao ocidente junto com o Nintendo Entertainment System anos depois, em 1985. Portanto, a Nintendo of America cedeu a licença para outras empresas fazerem versões de seus jogos de arcade para computadores caseiros e videogames da época, como o Atari, por exemplo. Então você sai da loja depois de comprar o Mario Brothers pro seu Atari 2600, liga o jogo e se depara com... Essa desgraça. Isso explica o porquê deles terem mostrado a versão do Atari 5200 do jogo no comercial. Olha só pra isso! Caralho, eles meteram uma porra de um clickbait, tá ligado? O maior bagulho de anticonsumidor possível, né? Eles enganam você achando que é uma coisa e você comprou outra coisa. Os canos são simples quadrados, Caralho. o bloco POW é um simples retângulo, as moedas são gráficos bugados de cores aleatórias. Se a versão oficial da Nintendo pro NES não conseguiu ter os mesmos gráficos da versão de arcade, não ia ser o Atari que ia conseguir. Afinal, ele é o Atari 2600. Tudo no console é assim. Mas ainda existem jogos pro console com gráficos melhores. E considerando que esse jogo foi lançado no final da vida do sistema, não dá pra negar que ele poderia sim ser um pouco mais bem trabalhado. Mas eu não tô reclamando ou implicando com gráficos de um jogo de Atari. Eles já são de se Grande esperar. propaganda O enganosa. problema mesmo é o gameplay. É de se imaginar que o hardware inferior de 4 bits do Atari 2600 não suportaria as físicas complexas do pulo e movimentação do jogo de arcade em 8 bits. E você estaria correto. Uou. Não sei se é por causa das limitações do Atari ou se é por incompetência do programador, mas o jogo não controla bem como os outros portes, e a física e velocidade dos objetos é uma bagunça. Até dá pra jogar depois que você se acostuma, mas o resultado final é um jogo que parece querer mais imitar o Mario Bros original do que ser uma boa versão dele pra consoles caseiros. Não é um caso tão grave quanto o port do Pac-Man pro mesmo console, mas ainda é um jogo feito às pressas que não agradou os jogadores, mesmo tendo em mente as limitações do Atari. E tem gente que ainda reclama da versão de NES só por ela não ser 100% igual a de arcade. Não tem jeito. O port de NES é excelente e chega bem perto, mas a única maneira de jogar uma versão do Mario Brothers 100% fiel ao original de arcade é jogando o original. Agora, se for pra eu escolher a melhor versão do Mario Brothers, independente de ser fiel ao original ou não, eu escolho, sem dúvida nenhuma, a versão de GBA presente nos jogos Super Mario Advance. Eu gastei mais horas da minha vida nessa versão do jogo do que eu gostaria de admitir. Top 3, chat, finalmente! Donkey Kong Jr. Math. Misericórdia. Ok, muitos de vocês podem considerar isso uma trapaça, por ser tecnicamente um jogo do Donkey Kong. Na verdade, o Mario nem aparece ou é mencionado nesse jogo. Mas ele é de uma época em que Mario e Donkey Kong eram basicamente a mesma franquia. E além do mais, eu tenho que aproveitar a oportunidade pra falar... Mas elas não são? Desde quando não são? São franquias originárias da mesma coisa, então elas só são meio que... é mesmo você falar que a franquia do Luigi especificamente não é uma franquia do Mario. E que as coisas só saíram por seus caminhos opostos e tal, mas ainda seu cerne é o mesmo. Então, na minha opinião, é justo. desse jogo. Senão, quando eu falaria dele? O jogo foi lançado no início da vida do NES. Só que isso daí, novamente, se você fosse colocar um jogo do Donkey Kong aqui, você teria que ter colocado na lista dos jogos do Mario, né? De melhores jogos. Em 1983 no Japão, mas só chegou no ocidente em 1986, um ano depois do lançamento americano do console. Ele é basicamente uma versão modificada da versão de NES do Donkey Kong Jr. com o intuito de ensinar matemática às crianças. Olha. E apesar de ser apenas uma versão hackeada do DK Jr., ele é qualquer coisa exceto divertido. Ele contém 2 modos. É claro que não é divertido, povo. Como é que você vai fazer matemática ser divertido? Isso não existe, caralho. No primeiro temos versões fácil e difícil, ou jogo A ou jogo B, pra escolher no menu, onde você deve escrever a conta que gera o resultado que o Donkey Kong está segurando, usando os números e sinais na tela. E no segundo modo, você simplesmente escreve o resultado da conta que o DK propõe. Algo pra se notar é que o jogo tem suporte a multiplayer simultâneo nos primeiros modos, onde o segundo jogador controla uma versão rosa do Donkey Kong Jr. Roda. Ele claramente é apenas um meio pro jogo ter multiplayer e obviamente não é canon, mas ainda assim, ele é um dos personagens mais obscuros do Mario exatamente por esse motivo. Mas mesmo com 2 modos de jogo, o jogo é só isso, fazer contas de matemática. E sim, é tão chato quanto parece. Mesmo que você goste de matemática, é difícil gostar do jogo exatamente porque falta esse elemento jogo nele. O jogo é tão divertido quanto escrever problemas matemáticos aleatórios em um papel e resolvê-los. Uma merda. Na verdade, a experiência que você vai ter jogando é praticamente a mesma que fazer isso.
Donkey Kong Jr. Math foi massacrado pelos jogadores e pela crítica, e o seu fracasso resultou na Nintendo cancelando a linha de jogos educativos pro NES. Obrigado, e enquanto a própria joguinho, Nintendo você cumpriu japonesa seu decidiu papel. não fazer mais jogos educativos, a Nintendo of America não se importou em licenciar as suas franquias para third parties Aí é fazerem foda. mais jogos educativos com Droga. seus personagens no futuro. Falando nisso... Minha, nem coisa pior pelo caminho mesmo. Top 2. Desenvolvido em 1994 pela Software 2 Works, a mesma empresa que nos trouxe Mario is Missing e Mario's Time Machine, a série Mario's Early Years é provavelmente o tipo de jogo educativo mais básico que alguém pode fazer. Esses jogos foram feitos para crianças pequenas, tipo, bem pequenas. A série conta com 3 jogos, sendo eles Mario's Early Years Fun with Letters, que ensina as crianças sobre letras e palavras, Mario's Early Years Fun with Numbers, que ensina como a contar e outras coisas sobre números, e Mario's Early Years Preschool Fun, que ensina coisas básicas da pré-escola, como Misericórdia. formas geométricas, cores e animais. Todos os 3 jogos foram lançados no mesmo ano para ambos Super Nintendo e DOS. O gameplay é idêntico independente do jogo que você escolher. Você apenas seleciona as coisas na tela enquanto uma voz irritante diz o que elas são. You picked that circle. O Luigi ali embaixo representa o que os jogadores preferiam estar fazendo, mas se você clicar nele, é iniciado um desafio onde a voz te fala para selecionar uma das opções corretamente. Find the picture, which makes this sound. Supa! E os 3 jogos Virou são Frank. só isso. A única diferença é que cada um tem um tema diferente e, por conta disso, atividades levemente diferentes. Você pode ver tudo o que cada jogo oferece Minha em nossa. menos de 1 hora. As músicas variam entre remixes das músicas do Super Mario World e de músicas infantis de domínio público. E apesar de usarem sprites do Super Mario World pro Mario, pro Luigi e pro Yoshi, os gráficos do jogo são bem consistentes, e muitas vezes mal feitos e amadores. Como esse gráfico do Yoshi de frente, por exemplo. Minha Ou nossa. então, essa Peach que viu coisas. E é claro, tem as vozes ridículas do jogo. Find the word set to make the sentence go with the picture. That works for me. You picked set. Bowser sat on a bug. Porque, afinal de contas, isso não vai ficar irritante depois de ouvir isso durante o jogo inteiro. Hype, chat. Eu sei que é só o Super Nintendo usando samples diferentes para formar frases, mas acredite ou não, as falas são feitas do mesmo jeito na versão de PC. Falando nas versões de PC dos jogos, eles têm uma apresentação gráfica ainda pior. Misericórdia, Apesar que dos parece. sprites maiores, essa versão consegue ser ainda mais inconsistente. Algumas partes usam sprites do Super Mario World, como na versão de Super Nintendo. Olha esse e outras Mario, reutilizam gráficos depois da do versão crack. de PC do Mario is Missing. Porra, é essa? Agora nós sabemos como a Peach ficaria naquele jogo. Pena que os fãs nunca desenharam uma versão Wii dela, como fizeram com o Luigi, o Mario e o Yoshi. Mas talvez isso seja pro melhor. E não só isso, mas os personagens nos desenhos Que grandes de porra fundo é essa, estão velho? ridiculamente off-model. Olha só pro Mario na versão de PC dessa cena e compare com a versão de Super Nintendo. Ou então nessa outra parte, onde eles claramente traçaram por cima do artwork da Peach do Super Mario Bros. Super Show. Na versão de Super Nintendo, todos os personagens se parecem de acordo com seus designs oficiais. É como se a Nintendo tivesse cismado em fazer o Mario e os outros parecerem autênticos nas versões de seu próprio console. Eles com certeza não iam querer desenhos daquela qualidade no Super Nintendo junto com os outros jogos do Mario. Mas- Na verdade, isso afeta até as capas dos jogos. Nas capas de PC, o Mario foi claramente desenhado por outro artista, enquanto nas versões de Super Nintendo parece mais com algo que a Nintendo desenharia. Ainda assim, apesar de ser mais mal acabado, as versões de PC dos jogos são maiores e oferecem mais coisas pra se fazer. Não que isso seja necessariamente bom, os É jogos aberração. ainda são só aquilo que eu disse. Algumas pessoas podem até dizer que eu não devia pegar pesado com jogos feitos pra crianças tão pequenas, mas isso não é desculpa pra eles serem tão rasos em conteúdo e tão cafonas em execução. A única coisa que eu posso dizer é que não tem como negar que a caixa dos jogos deixa bem claro que você vai receber um jogo educativo para crianças na pré-escola, desde o nome até as imagens usadas na capa. Não tem como comprá-lo por engano pensando que será um novo jogo tradicional do Mario. Né? De qualquer maneira, independente do público-alvo, a trilogia Mario's Early Years ainda são facilmente um dos piores jogos do Mario e com certeza merecem entrar na lista em uma posição quem é o tão campeão? alta. Mas o que pode ser pior do que jogos educativos mal feitos e praticamente sem conteúdo nenhum? Para isso, vamos ao número 1 da lista, o que eu considero ser o pior jogo do Mario de todos os tempos. Pegamos nele, chat. O campeão número 1.
A hora chegou. E a Software Toolworks ataca novamente. Sabe, enquanto eu maratonava por todos esses jogos tediosos e frustrantes, eu pensei que Mario is Missing e Mario's Time Machine até ficariam bem altos na lista, mas eu não imaginava que depois de jogá-los por inteiro, eu os colocaria logo em primeiro lugar. Foda. Caso vocês já não conheçam esses famigerados jogos, eu vou explicar como eles são. Começando pelo Mario is Missing. Mario is Missing foi lançado em 1993 para PC, NES e Super Nintendo, com o objetivo de ensinar geografia. Nesse jogo, o Bowser constrói um castelo na Antártida com um plano de usar secadores de cabelo para derreter o local e inundar todo o planeta. Sim, é uma história ridícula, mas esse é o menor dos problemas do jogo. Mario e Luigi vão até o castelo, mas o Mario acaba sendo sequestrado pelo Bowser. Incrível. E agora o Luigi tem que resgatá-lo. Essa vez não foi a esse Peach, pelo tecnicamente foi o primeiro jogo em que o Luigi é o protagonista, vários e vários anos antes do Luigi's Mansion. Mas como a Nintendo não participou da produção do jogo e ele nunca lançou no Japão, quase ninguém o considera. No castelo do Bowser, tem várias portas que te transportam para várias cidades de países diferentes do mundo real, como Nova York, Paris, Roma, Tóquio e até mesmo o Rio de Janeiro. Olhando a versão do Super Nintendo, que utiliza gráficos do Super Mario World para os personagens principais, isso pode até parecer mais uma ótima aventura convencional da série Mario. Mas não se engane, o gameplay é completamente diferente. E assim que você começa a jogar, você nota que os Koopas não te dão dano. Você ainda pode pular em cima deles para derrotá-los, mas tirando isso, você passa direto por eles. Para comprar os secadores de cabelo, o Bowser mandou os Koopas roubarem artefatos importantes das cidades do jogo. E o seu objetivo é derrotar todos os Koopas de cada cidade para que eles soltem um saco com um dos artefatos roubados. Que saco. Alguns dos artefatos fazem sentido, como a Mona Lisa, por exemplo. Mas aí tem outras coisas como o ponteiro do Big Ben, o telhado da Capela de Sistina e um bondinho do Pão de Açúcar. Como é que essas coisas cabem dentro de um saco? Rapaz, não faça essa pergunta. Que tal o King Kong? Sim, o King Kong! Como ele cabe em um saco? Por que eles iriam querer de volta o King Kong? Por que não ir atrás do Donkey Kong? Como isso ensina geografia se o King Kong nem ao menos existe de verdade? Mas aí eu pergunto a você, o Mario existe? Aí você não tem como negar que não. Enfim, depois de derrotar todos os Koopas e falar com os NPCs para obter informações da cidade e decorar páginas inteiras de jornais com essa atendente que, na versão de Super Nintendo, reusa o sprite da Princesa Peach do Super Mario World, você deverá responder todas as perguntas que ela fizer corretamente para poder devolver os artefatos. Daí você volta pro castelo do Bowser e poderá ir para a próxima cidade. E esse é o jogo. Andar em linha reta por ruas vazias, falar com os mesmos 5 NPCs, decorar jornais, lutar com Koopas que não te machucam, responder perguntas e repetir até zerar o jogo. O jogo é mais ou menos igual, independente da versão que você joga. A versão de DOS tem gráficos novos com sprites maiores, o que seria bom. Caso eles tivessem contratado um bom designer gráfico! Caralho. Os personagens estão extremamente off-model. Tanto que o sprite do Luigi dessa versão do jogo deu origem ao meme do Ouija. O que é o Ouija, você pergunta? Bem, quem vivenciou o meme na sua época lá por 2008 ou 2009 sabe do que eu estou falando. É complicado explicar o valor de memes antigos. De qualquer forma, essa versão de PC é a versão original do jogo, e a mais completa também, com mais funcionalidades Caralho, Mário, não tô bem não. lugares pra visitar do que suas versões posteriores de Super Nintendo e NES. Cerca de um ano depois foi lançada uma segunda versão de PC, em CD-ROM ao invés de disquete, chamada de Mario is Missing Deluxe. Ela é igual à versão original de DOS, mas adiciona algumas melhorias em certas partes, além de dublagem para todos os diálogos do jogo. E pode apostar que ela é péssima. Guess you took a wrong turn in there. Hey, these walls aren't so tall when you get up close. That does it. I'm going in. Besides the Golden Gate Bridge, the cable cars are the stars. Well, I took the cable car up Clay Street. The gripster kept saying, "Where the bell is my horn?" Hello, Luigi. Mayor Fruitman's here. All right. I promise I've learned my lesson. Never send a cop to do a plumber's job. Hi, Luigi. Listen. I overheard certeza dublar em Miami. To watch out for fire flowers. Yeah, well look. Que porra é isso aí? Answer a few questions before I can assimilate your artifact. Hello, Mr. Luigi. Would you mind if I asked you a few questions? Que isso, cara? Essa porra saiu diretamente da Deep Web, vai me matar, vai roubar minha alma. Olha a cara desse filho da puta. Olha isso. Cara, o Flower de Undertale é menos aterrorizante do que isso aqui. Caralho, que porra é essa também, velho? Oh, thank you,
We've been looking all over town. Mano, que é isso, Jesus? The mayor has asked me to give you this reward. Mano, que porra é essa, chat? Miau. 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 E tem gente que ainda reclama das vozes do Hotel Mario. Já o jogo de NES é uma versão ainda menor e mais simplificada do jogo, também utilizando gráficos baseados no Super Mario World como a versão de Super Nintendo. E parece que o nosso texto de nata favorito, Bowser, passou por uma cirurgia plástica mal sucedida. Como era de se esperar, essa versão tem bem menos cidades e perguntas, o que não é necessariamente uma coisa ruim se você parar pra pensar. A versão de NES, por ser a mais fraca, pode parecer a pior. Porém, se você olhar por um outro lado, a versão de PC, exatamente por ser maior e mais complexa, pode ser ainda mais chata e entediante, enquanto a versão de Super Nintendo é um meio termo. Decidir qual é a pior versão do jogo é como escolher o próprio veneno. E é claro que o Mario's Missing teve uma continuação em menos de um ano depois, o Mario's Time Machine, que tenta ensinar história ao invés de geografia e segue o mesmo esquema de seu antecessor, com versões para NES, Super Nintendo e 2 versões para PC. Aqui o Bowser usa uma máquina do tempo para roubar vários artefatos importantes de períodos e lugares diferentes da história humana, para colocar em um museu no seu castelo. O Mario nota que se ele não fizer nada, isso afetará a história para sempre, e usa a máquina do tempo do Bowser para devolver os artefatos aos seus donos e lugares devidos em suas épocas do tempo. O gameplay é parecido com o do Mario's Missing, mas é um pouco diferente. Primeiro você escolhe o objeto que você vai devolver e usa a máquina do tempo para escolher o lugar e o ano que você quer ir. Daí você entra em um minigame de surf, onde você deve coletar cogumelos e entrar em um buraco para voltar no tempo. O problema é que você tem que escolher manualmente o ano número por número e até pode selecionar se o ano é antes ou depois de Cristo, além do lugar que você quer ir. Isso te dá literalmente milhares de possibilidades diferentes. Mas é claro que só existem umas 20 combinações dentro do jogo. Então você tem que saber exatamente quais são esses lugares e essas datas. Pois se você escolher uma combinação que não existe no jogo, você ainda tem que fazer um minigame de surf. E só depois que você descobre que esse lugar não existe e volta pro Museu do Bowser. Pelo menos o jogo te diz a data e o local que você deve devolver o item, se você apertar o botão R depois de pegá-lo no museu. Depois de chegar no local desejado, o resto do jogo é só andar por aí, conversar com as pessoas da cidade, falar com algumas figuras históricas, responder questionário após questionário e devolver o item ao seu local devido. Repita isso até zerar o jogo e temos mais tédio garantido. Incrível. Assim como o Mario's Missing, a versão de PC é a versão original e mais completa do jogo. E ela também recebeu um relançamento em CD chamado Mario's Time Machine Deluxe, que mais uma vez adiciona algumas melhorias ao jogo e, é claro, dublagem para os diálogos. Olha isso, cara, não dá. Oh yes, here's the telegram. Send bamboo. Carbonized. Carbonized means burnt, you know. A versão de Cara, NES receberam uns 10 dólares pra fazer as várias inteiras, não é possível. Ela tem mais ênfase em plataforming, e o minigame de surf foi substituído por um minigame parecido com Mario Brothers de arcade. E apesar do jogo não ser um oceano de informações e questionários, você ainda tem que levar os objetos em seus lugares corretos no tempo. Mas essa versão do jogo é bem menor. Se você souber o que estiver fazendo, é possível zerar ela em menos de 20 minutos. Hype. Mas depois de tudo isso, o que eu posso dizer é que Mario's Missing e Mario's Time Machine são um porre. Jogar eles até o final conseguiu ser uma tarefa mais chata e entediante do que todos os outros jogos da lista. Eu simplesmente não consigo achar praticamente nenhum aspecto deles que seja divertido ou cativante. A única coisa nesses jogos que eu não achei terrível foi a música. A trilha sonora das versões de PC e Super Nintendo de ambos os jogos contém arranjos dos temas do Super Mario World baseados nos locais que você visita. E apesar da qualidade do som variar entre o Super Nintendo e o PC, os arranjos são bem interessantes e vale a pena dar uma escutada neles se você é um fã do Mario. Já as versões de NES usam músicas originais com alguns remixes do Mario aqui e ali. As músicas até que são boas no geral, mas algumas delas foram mal programadas e soam bem estranhas por causa disso. Mas tirando isso, não dá pra elogiar os jogos. Ambos são igualmente chatos. Tudo que você faz neles é andar, responder perguntas e andar ainda mais. E o único desafio deles é ver se você aguenta jogar essas chatices até o final. Até mesmo o Hotel Mario, agora, o Mario Teach através do tempo, seria muito foda o nome, né? Por mais ruins, chatos e repetitivos que sejam, todos têm um gameplay dinâmico, seria muito foda essa ideia, realmente. E eu sei que o Mario's Early Years é tecnicamente pior e tem menos conteúdo, mas pelo menos ele tem vozes idiotas pra você rir de alguma coisa. E são apenas joguinhos bobos e descontraídos pra crianças pequenas. Mas o Mario's Missing e o Mario's Time Machine, eles são só dever de casa disfarçado de jogo, com nenhum gameplay ou algo interessante
interessante pra te fazer querer jogá-lo ou aprender alguma coisa. E é exatamente por causa disso, de serem os jogos mais chatos e entediantes que eu joguei ao fazer a lista inteira, que eu estou colocando ambos Mario is Missing e Mario's Time Machine em primeiro lugar. Incrível. Eu sei que já é a segunda vez que eu dou empate como primeiro lugar em uma das minhas listas, mas realmente, Mario is Missing e Mario's Time Machine são farinha do mesmo saco, e é quase impossível decidir qual é o pior dos dois. E é uma pena, pois o conceito dos jogos até que tem bastante potencial. Então tá, né? E de qualquer maneira, ser educativo não é desculpa para os jogos serem tão ruins. Não tem problema em querer fazer um jogo educativo, mas para isso você tem que ter um jogo. E toda essa monotonia faz com que seja chato jogá-los e muito mais chato ainda aprender com eles. Ok. Isso é, se você ao menos considerar eles educativos, já que eles meio que te forçam a decorar textos e saber as respostas mais do que te ensinam. Sem contar que, aparentemente, eles contêm vários erros de história e geografia, que são as próprias matérias que eles tentam te ensinar. Americanos, Quantos né? erros exatamente? Bem, eu não sou nenhum expert pra verificar Eles são tudo, burros, mas são acontece. erros o suficiente pros dois jogos terem enormes listas completas de erros na Super Mario Wiki. Foda. E quando os próprios jogos falham no seu propósito, eu acho que o primeiro lugar fica mais do que merecido. E mesmo que não tivessem erros, os jogos ainda foram os que eu mais fiquei entediado de todos esses jogos da lista. Eu tive que ter muita perseverança pra simplesmente continuar jogando eles até o fim contra a minha vontade. São os jogos do Mario que eu mais odeio, e aqueles que, com certeza, eu não quero mais jogar. Okay. Esse vídeo deu um trabalho inacreditavelmente absurdo de Tô se fazer, vendo, rapaz. ficou meses e meses em produção. Então, Bem por favor, doido se mesmo. você gostou do vídeo, dê um like nele, compartilhe foi com um seus vídeo amigos legal. pra ajudar a espalhá-lo e se Por inscreva mais que eu no tenha canal certas caso não discordâncias, seja assim como eu tive na sua Espero que outra tenham lista gostado lá. do vídeo. De melhores Eu sou o jogos. Nintendo Fan e até a próxima. É isso, chat. Temos aí mais um vídeo legal aí do Nintendo Fan. O pessoal pedia bastante pra eu trazer esse troço. Vai estar aqui agora. Quem não viu o primeiro, vendo um cardzinho aí. E ficou bem legal também. É um vídeo bem longo, então já prepara tempo, né? Porque mais de 1 hora também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela chegada aqui. Já deixa um like, se inscreve no canal. E até a próxima. Falou!